Você já ouviu falar de rios voadores e água virtual? E o que isso tem a ver com o ciclo da água? Eu sou Felipe Cavalcante, sou professor de Biologia. E nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o ciclo da água. E para isso nós vamos organizar desde mudanças de estado físico da matéria, entendendo como acontece a formação das nuvens e chuvas. Vamos falar da evapotranspiração, que é um fator essencial, é um fator fundamental para que ocorra a formação dos rios voadores. Vamos falar da importância da água para os seres vivos e vamos falar também de problemas ambientais relacionados à água, como é no caso da água virtual. Vamos começar? Para a gente começar a entender o ciclo da água, é preciso que a gente entenda muito bem como acontece a dinâmica das mudanças de estado físico da matéria. Para isso a gente vai pegar cubos de gelo como exemplo. A gente sabe que o gelo é água no estado sólido. E nós, ao analisarmos o comportamento das moléculas da água no estado sólido, a gente vai ver que estas não possuem movimento livre. Elas ficam paradas, apenas vibrando em um mesmo local. Existe um tipo de energia que está associada a esse movimento dos corpos, que nós chamamos de energia cinética. Quanto maior é a energia cinética, mais movimento os corpos terão. E a gente pode aumentar a energia cinética das moléculas que compõem a água no estado sólido, fornecendo calor. Quanto maior for a temperatura, maior é a energia cinética das moléculas. Então, a gente fornece calor aos cubos de gelo, a energia cinética será intensificada e a água passará do estado sólido para o estado líquido em um processo que nós chamamos de fusão. Se a gente continuar a fornecer calor para a água no estado líquido, o movimento dessas moléculas, que já é superior ao movimento das moléculas de água no estado sólido, vai ser mais intensificado. E a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso em um processo que nós chamamos de vaporização. Existem três tipos de vaporização: calefação, ebulição e evaporação. A que nos interessa nesse momento é a evaporação. A evaporação acontece com pequenas variações na temperatura. Isso porque as moléculas de água que estão próximas da superfície, elas podem escapar da superfície da água e atingirem a atmosfera. Dessa forma, a água passa do estado líquido para o estado de vapor bem lentamente. Na atmosfera, longe da superfície, essas moléculas de água vão encontrar uma temperatura menor. Com a redução de temperatura, o movimento das moléculas de água vai ser reduzido, a energia cinética será reduzida e ela irá passar do estado gasoso para o estado líquido. Ela vai passar do vapor para o líquido em um processo que nós chamamos de condensação. É assim que as nuvens são formadas. As nuvens são formadas graças à condensação dessas moléculas de água que estão em suspensão na atmosfera. Se a gente continuar reduzindo a temperatura, se a gente continuar reduzindo o fornecimento de calor para a água no estado líquido, a velocidade dessas moléculas de água será reduzida, a energia cinética será reduzida e a água se transformará em gelo. A água líquida será transformada em água no estado sólido em um processo que nós chamamos de solidificação. E é com esse início que a gente consegue entender como acontece o que a gente chama de pequeno ciclo da água. O pequeno ciclo da água é aquele ciclo que só envolve fatores abióticos. E entender o pequeno ciclo da água é algo simples. A gente tem água na superfície terrestre, que evapora, atinge a atmosfera. Na atmosfera essa água sofre condensação, se transforma em água no estado líquido. As nuvens carregadas provocam o que a gente chama de precipitações, que é o retorno da água da atmosfera para o solo. Esse retorno se dá através de chuvas, neve ou granizo. Se a gente pegar fatores bióticos e inserir nesse pequeno ciclo da água, nós teremos o grande ciclo da água, que envolve a participação também dos seres vivos. Os seres vivos precisam da água para diversas atividades, como por exemplo para que aconteçam as reações metabólicas, para que sejam transportados nutrientes, hormônios e também para que haja termorregulação em animais. Os animais podem consumir a água de duas formas, uma forma direta e a forma indireta. A forma indireta se dá através do consumo dos alimentos. Já os vegetais, eles conseguem absorver água graças às raízes. E a água dentro do vegetal será transportada por estruturas especializadas chamadas de xilema. Essas são as formas com que a água é absorvida pelos seres vivos. Mas uma vez absorvida, para gerar um ciclo, ela precisa ser devolvida para o ambiente.
E é aí que entram processos fisiológicos. Por exemplo, os animais podem liberar água para a atmosfera graças à excreção, que envolve tanto a eliminação da urina, quanto também a transpiração, através do nosso suor. Os animais também podem perder água, podem devolver água para o ambiente através da respiração e a eliminação de fezes. Já os vegetais, eles vão devolver água para o ambiente através de um processo chamado de evapotranspiração, que é a liberação de água na forma de vapor. Essa liberação de água na forma de vapor se dá graças a estruturas especializadas chamadas de estômatos, que são localizadas na folha. Os estômatos são estruturas responsáveis pelas trocas gasosas dos vegetais e também pela perda de água na forma de vapor. Eles podem ficar fechados ou abertos, controlando a perda de água. Em ambientes muito quentes, com pouca disponibilidade de água, esses estômatos durante o dia eles ficam fechados. Dessa forma, o vegetal não sofre uma desidratação. Já em ambientes com grande quantidade de água, com grande umidade, esses estômatos podem ficar abertos o dia todo, pois mesmo perdendo água na forma de vapor, já que existe uma grande disponibilidade de água no ambiente, eles conseguem absorver sem nenhuma dificuldade. E é graças a essa evapotranspiração que formam os rios voadores. Os rios voadores são formados em florestas tropicais, onde existe uma grande evapotranspiração. Então formam-se grandes quantidades de nuvens carregadas de água. Só que por conta do movimento das massas de ar, essas nuvens não vão descarregar apenas na região onde ela é formada. No caso do Brasil, a gente tem uma grande intensidade de evapotranspiração na floresta amazônica. Parte da água dessas nuvens podem sim formar chuva na região amazônica, mas os movimentos da massa de ar podem trazer essas nuvens para a região centro-oeste, sudeste e também a região sul. Isso vai ajudar no controle de regime das chuvas nestas regiões. Isso significa que a manutenção da floresta amazônica é importante para controlar as chuvas em outras partes do país, uma vez que com menos vegetais haverá menos evapotranspiração. Menos evapotranspiração, a gente pode ter consequências gravíssimas como seca em outras regiões do Brasil. Agora nós vamos ver uma síntese desse ciclo da água. A gente sabe que a água vai sofrer evaporação, levando água para a atmosfera, que os animais e vegetais vão consumir água, mas também vão liberar água para a atmosfera. Os animais vão liberar através de processos de transpiração, excreção, eliminação também através das fezes e respiração. Já os vegetais vão liberar através dos processos de evapotranspiração. Com isso, grandes quantidades de vapor d'água na atmosfera, com a redução de temperatura, irão sofrer condensação, as nuvens irão ficar carregadas de água no estado líquido e vão gerar as chuvas, que nós chamamos de precipitação. A água, ao atingir o solo, vai infiltrar no solo, e isso é importante não apenas para a absorção dessa água pelos vegetais, mas também para a formação de lençóis freáticos, que são reservatórios de água que estão abaixo da superfície. Agora nós vamos falar sobre água virtual. A água virtual é um problema ambiental associado à produção de bens de consumo. A roupa que a gente veste, o celular que a gente usa, a carne que a gente consome, tudo isso para ser produzido precisa de água na sua produção. E a gente pode ver que na produção, principalmente de produtos de origem animal, se consome bastante água. A água virtual, portanto, é aquela água que a gente não vê, mas que está envolvida nos processos de produção. E a água virtual está associada a um outro fator, que chama de pegada hídrica. A pegada hídrica está associada ao consumo dessa água. Quanto maior for o consumo hídrico, maior é a pegada hídrica. Hoje, a gente precisa reduzir esse consumo da água, reduzindo assim a pegada hídrica, para que as gerações futuras também possam usufruir da água como nós usufruímos, para que haja água potável para as nossas próximas gerações. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu tento te responder. Muito obrigado, tchau e até a próxima aula.